Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um módulo do Web Academy. Peraí, vamos, pessoal, dá uma corrigida aí. Agora, cara, é AD, cara. Olha aí, o Web Academy ensino à distância, cara. A gente agora vai começar um módulo bacana, é o último módulo do nosso nivelamento e revisão. É o módulo de banco de dados, cara. Como eu estava comentando ainda agora, a gente vai fazer uma abordagem bem direcionada, cara. Não tem uma caixeira frita, não tem arroz, não tem farofinha. É direto na carne, cara, mal passada ainda, bem sangrando. Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o projeto lógico. A gente vai ver o que a gente chama de modelo relacional, tá? A gente não vai ver esses dois últimos aqui. Apaga eles aí, professor. Apaga aí. Tá apagado, cara. A gente não vai ver o modelo relacional, não, tá? A gente vai ver só o projeto lógico e o modelo relacional. Porque são os que a gente precisa para usar uma ferramenta como o MySQL e o MySQL Workbench, tá bom? Então, bora falar rápido aqui. A ideia hoje é a gente apresentar rapidinho o que é o projeto lógico. A gente vai passar bem rápido sobre os conceitos aqui. E se der, a gente já vai começar mostrando rapidamente como é que a gente começa ou instala algumas coisas, tá, para vocês. E para quem não puder instalar, tentar usar o MySQL tutorial que vai estar ali em cima, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de projeto de banco de dados, o que acontece? É que o banco de dados ele tem uma sequência de coisas. Deixa eu abrir aqui o slide inteiro, tá? A gente tem, dentro da sequência de banco de dados, é uma coisa, ela é muito análoga ao processo de desenvolvimento de software no geral. A gente tem uma parte que a gente entende o problema, a gente cria um conceito, documentações sobre esse conceito, e depois a gente parte para um projeto que é o projeto de implementação. O que eu gosto de falar assim? Eu gosto de fazer analogia sempre com engenharia, com outras áreas, que são mais próximas das pessoas, que as pessoas veem no dia a dia, que é físico, para ficar mais fácil de entender. Quando você quer fazer uma casa, você quer fazer um prédio, você quer fazer uma ponte, você quer fazer um empreendimento físico. Se ele for um pouquinho grande, qual a primeira tarefa que você faz? Você vai no arquiteto. Você vai no arquiteto. Cara, eu tô querendo fazer um prédio comercial, não sei o que, de 10 andares, de 6 andares, um escritório. Não, eu quero fazer um hospital, quero fazer não sei o que, papapá. Aí o arquiteto ele vai. Ah, como é que vai ser? Esse hospital é específico? Ah, não, hospital é só para esse tipo de coisa. Não, esse prédio aqui é um prédio de residência. Não, esse aqui é um prédio de lojas. Não, esse aqui é um prédio de escritórios, mais escritórios no tipo de não de negócio, escritórios mais voltados para saúde, para clínicas, tal. Quando você chega com o arquiteto, você explica o problema, ele vai montar um projeto arquitetônico daquele negócio. Porque ele vai. Por que é interessante a gente ver projetos de arquitetura? Porque a arquitetura ela já conhece aquele problema, já conhece aquela. Tipo, tu vai numa ponte, quer fazer uma ponte, quer fazer um prédio, tu vai num cara que já fez prédios, um arquiteto que já fez prédios, porque ele entende quais são os problemas que são comuns e já começa a antecipar, já começa a tua solução já vem resolvida. Onde que a gente coloca certas tubulações, como é que fica certos tipos de acesso, como é que é a ventilação, como é que é o fluxo das pessoas, tal, onde é que ficam os elevadores. Ele já entende o problema, ele entende o conceito do problema e já propõe algumas soluções no teu projeto. Quando você está com o teu projeto pronto, o que acontece? Aí você vai no engenheiro, aí o que aquele engenheiro vai fazer para você? Ele vai fazer a planta baixa, ele vai fazer a planta elétrica, ele vai fazer a planta hidráulica, ele vai fazer a planta da entrada da água, como é que a água entra e ela é utilizada. Depois tem a planta sanitária, que é como é que a água que foi utilizada é recolhida e é levada para algum lugar. Então, assim, a gente vai para um cara, a gente passa por uma sequência. A gente passa por um cara que resolve o problema, aí passa por outro cara que implementa uma solução daquele problema, mas ó, a gente tá só no projeto ainda. O pedreiro ainda nem chegou a entrar no terreno. A gente já gastou uma grana, tá? Então, isso não é diferente da computação, tá, pessoal? Não é diferente. É uma coisa amadoriça. Demais. O cara chegar com um problema, tu já vai pro computador codificar. Você tem que ir pro computador pensar. Aí o que acontece? A gente vai nessa parte. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui agora já seria a parte que é como se vocês fossem um engenheiro. Vocês vão receber agora. Alguém já quebrou o problema, já desenhou o prédio, já fez as coisas tudo e tal. Você agora é o cara que vai implementar as plantas baixas. Vai fazer
Rapidinho aquele negócio. A gente não vai aprender basicamente a fazer a planta baixa. A gente vai aprender a entender os elementos da planta baixa. Tá? E depois a gente vai aprender a implementar. A gente vai virar o pedreiro, vai lá na obra e vai fazer a parada. Tá? Então o projeto lógico do banco de dados, que é essa parte que está bem aqui, é essa parte que a gente faz a planta baixa. A gente faz o cálculo estrutural do terreno, da estrutura, tal. A gente vai fazer a planta, os cortes lá para mostrar. Não, ó, vai ser assim, assim, assado, vai ter. Então, é o cara que já pegou uma solução que foi mastigada por um outro profissional e agora vai executar. Então, o início da execução ainda é um projeto. Tem a execução lógica, que é o projeto de banco de dados, e depois tem a execução de implementação que a gente chama de projeto físico, tá? Então, aqui que a gente está vendo aqui, essa parte dos requisitos a gente não vai ver no nosso curso. A gente vai ver a parte das aplicações, que é o esquema lógico no nível lógico, e a gente vai ver o projeto físico, que é fazer o banco de dados de verdade. Eu gosto de mostrar isso aqui porque é bem interessante a gente fazer analogia com as outras engenharias. Eu gosto de usar muito engenharia civil por isso, porque é uma coisa que todo mundo vê no dia a dia, acostuma, todo mundo tem uma casa, acompanhou a construção de uma casa, um apartamento, de um prédio, então sabe mais ou menos essas etapas, já vive essas etapas. Então é legal a gente fazer essa analogia, porque as pessoas se enxergam como é que no software acontece a mesma coisa. Só que como o software é uma coisa abstrata, ninguém vê, não aparece tanto. E ela não é tão regrada, tipo, engenharia civil tem que ter um CREA, tem que ter um cara que assina o projeto. A gente na computação aparentemente não tem isso ainda, tá? Não sei se algum dia vai ter. Não que eu seja a favor disso ainda. Então, o projeto lógico é implementar um banco de dados específico, entendeu? Implementar em um banco de dados específico o projeto conceitual, ou o qual supõe-se captura corretamente os requisitos da aplicação. Então, você assume que alguém já implementou tudo direitinho. Você vai fazer um mapeamento, você vai representar as construções do esquema conceitual usando o modelo lógico, tá? E você vai manter o requisito original. Só que a gente descobre uma coisa, que também acontece na engenharia civil. Às vezes, pessoal, alguma coisa que o arquiteto pede, cara, não dá para fazer. Ou então assim, dá para fazer, mas ela é tão cara que a pessoa que é dona, cara, eu não vou conseguir fazer exatamente, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Então, a gente entende que alguns requisitos que aparecem na aplicação não são possíveis de implementar. A gente vai ver também que eventualmente isso pode acontecer no banco de dados, tá? O que significa isso? A gente chama de lacuna semântica. A lacuna semântica é uma diferença que tem da expressão da solução que um problema solicita daquilo que pode ser implementado, tá? Que a gente entende como mapeamento. Em banco de dados isso acontece por quê? Muitas das linguagens de programação e dos modelos que são utilizados para expressar soluções para alguns problemas, eles são soluções feitas em orientação a objeto. E a orientação a objeto não é um cara que é mapeável, muito legal no modelo conceitual, ou no modelo lógico, que é usado de fato pelo mercado atualmente, que é o modelo relacional, tá? Então, em alguns pontos, a gente tem que fazer pequenas adaptações. Elas ficam perfeitas? Não, elas têm contras e prós. Mas aí, cara, é um caso mais assim da gente entender o que a gente perde e o que a gente ganha dentro de um certo problema, tá? Mas isso acontece para qualquer coisa, tá bom? Então, assim, a gente não vai se preocupar com mapeamento de classe, a gente não vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é o que existe, tá? A gente mapeia classe e entidade, mapeia associações, hierarquias, agregações. A gente vai entender as restrições de integridade e definir os esquemas, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Importante, quando a gente está fazendo esses modelos aí, que são os modelos conceituais, é legal a gente ter uma ferramenta de apoio, tá? RWin, S-Design, DB Studio, DBMan, são caras que tem. Tem muitas ferramentas, mas para quem entende da área, pode fazer isso literalmente no PowerPoint, ou então no Google Presentation, para fazer o modelo. Mas quando você trabalha de forma profissional, é legal você ter ferramentas que te aceleram algumas coisas. Tá bom? Bora falar agora, então, isso aqui que eu queria comentar era sobre o que é o projeto, tá? O projeto, então, é esse cara. Como é que esse projeto ele é implementado? A gente usa um cara chamado modelo relacional, tá? Então, o modelo relacional, ele é baseado num conceito chamado relação. O que é relação, professor? Relação é, assim, coloquialmente a gente fala relação, mas, assim, dentro da área, é o termo, assim, tipo, acadêmico.
no termo no dia a dia, a gente fala bem fácil, a gente fala tabela. Pô, relação é tabela, a palavra relação é tabela. Não confunda relacionamento. Relacionamento é uma parada que a gente vê em um outro conceito em banco de dados relacionais. Ou no modelo entidade de relacionamento, ou no modelo entidade de relacionamento estendido. Aqui a gente está falando só de relação. A relação é uma tabela. A gente vai ver já isso aqui daqui a pouco, tá? A relação é um conceito matemático baseado na teoria dos conjuntos. Então, aquele negócio que vocês aprenderam lá na quinta série, sexta série, dos conjuntinhos e tal, ele volta agora para a área de banco de dados, cara. Tem que manjar daquela brincadeira lá da criançada para ser um cara bom na área de banco de dados, tá? Qual é o legal? É porque ele vem de uma teoria formal muito bem estabelecida, que é a teoria das relações. Essa teoria é tão importante, galera. Eu digo teoria porque, assim, eu tô falando teoria porque eu tô dentro de um contexto acadêmico aqui, tá? Teoria, quando o professor Moisés fala teoria, eu não tô falando teoria daqui para... porque muita gente, coloquialmente, não sabe que teoria é uma coisa que já foi comprovada. As pessoas confundem teoria com hipótese. Ah, a minha teoria para aquilo é que aconteceu tal coisa. Quando uma pessoa fala isso, a gente entende que ela não sabe ciência. Que o certo é falar, a minha hipótese para tal coisa acontecer é isso. Teoria é que já foi provado. Tipo, teoria. Evolução das espécies. Isso ninguém precisa provar mais. É tipo gravidade, é tipo terra redonda. Isso acontece, ninguém precisa provar. Entendeu? Não. Agora, pô, aquele carro ali, pô, aquele acidente bateu ali. Aí o cara fala, pô, a minha hipótese é que ele furou o sinal. Tu tá cogitando uma possibilidade e não sabe se ela é verdade ainda. Então, teorias não são possibilidades. Teorias é uma coisa que já foi comprovada. Então, a gente tem um negócio chamado teoria das relações, que é a matemática que envolve a relação dos bancos de dados. Ela é tão importante que a pessoa que criou ela ganhou na computação o equivalente ao prêmio Nobel da computação, que é o prêmio Turing. Então, o professor Code, Peter Code, ele criou, tá? Acho que não é Peter, não. Eu vou lembrar o nome dele. O professor Code, ele criou e ele ganhou o prêmio Turing da computação por ter criado isso aí. E olha, não é novo. 1970. Eu nem tinha nascido. Minha nossa. Eu nasci 8 anos depois disso aí. Então vamos lá. Definições informais. A relação, então, como eu falei, é uma tabela. A tabela nas relações ela tem um conjunto de linhas e um conjunto de colunas, tá? Cada linha representa o que a gente chama de fato. O que é um fato? É uma coisa que a gente vai armazenar no banco, tá? É um fato. Ele representa alguma coisa, uma entidade, um relacionamento, alguma coisa do mundo real. E uma coisa importante numa relação, que a gente chama, a nossa tabela de valores não existe numa relação duas linhas com os mesmos valores iguais. Tipo, não existe duas linhas iguais num banco de dados, numa relação. Numa tabela normal aí do dia a dia, você pode ter duas linhas iguais, duas linhas copiadas, por exemplo. Uma linha, essas duas linhas aqui são iguais. Cópias. Em banco de dados, uma relação pode ter duas linhas iguais? Nunca. Não acontece. Então, numa relação não existe linhas iguais. Tá? Essa é uma das primeiras regras. Por isso que assim, a gente fala que relação é uma tabela, ela parece uma tabela, mas ela tem umas regras diferentes, tá? Ela tem linhas e colunas, mas cada linha representa um elemento que está mapeando algo do mundo, tá? E não existe duas linhas iguais. Elas têm que ter alguma coisa que muda elas. Um detalhezinho, tá? Mas tem que ter alguma coisa que muda elas, tá? Cada coluna é conhecida com o seu nome do cabeçalho. Então, as colunas elas têm um apelido, que é o cabeçalho delas. Coluna tal, é o nome do usuário. Coluna tal, é o CPF do usuário. Coluna tal, é o data de nascimento. A gente tem os apelidos que a gente dá para as colunas. Então, as linhas não têm apelidos. Cada linha é um elemento de dado diferente, representando alguma coisa do mundo real. Mas as colunas, elas representam características, atributos desses elementos que a gente está representando. E o apelido dela normalmente é o nome da coluna. Então tá aqui um exemplo. Ó. A gente tem a relação aqui aluno, a relação student, entendeu? E ela tem cada linha dela representa um aluno. Normalmente as tabelas, as relações no modelo relacional, o nome dela representa o que cada linha dela armazena. Então, se uma linha tem um aluno, é a tabela aluno. Se cada linha tem uma compra, é a tabela compra. Se cada linha tem
as informações de uma festa é a tabela festa, e assim por diante, tá? E cada coluna, ela armazena uma característica, um atributo, um elemento que compõe aquilo que a gente está representando naquela tabela. Então, o aluno ele tem o nome, aí tem a tabela, coluna nome, tem o CPF, tem o telefone da casa dele, e assim por diante. O que é interessante a gente lembrar? A gente está sempre armazenando não o aluno, a gente está armazenando os atributos que um aluno tem. Isso é uma coisa legal, tá? A gente sempre lembrar. Outra coisa importante, quando a gente fala de atributos, as colunas elas são regidas por um conceito chamado domínio. O que é o domínio? É muito parecido com o que a gente fala na matemática. Domínio são todos os valores possíveis que aquele atributo pode ter, ou que pode associar a ele. Por exemplo, se você tem nos tipos de dados de programação, a gente tem o domínio dos dados, tipo inteiro, é o domínio dos números inteiros. Caractere, domínio dos caracteres, domínio dos números, domínio das datas, domínio dos preços, assim vai. Só que a gente tem que lembrar que a gente pode ter o domínio de coisas que são abstratas, tipo domínio dos nomes das pessoas. Não tem um tipo de dado chamado nome da pessoa, são strings, mas você vai poder dizer, olha, o domínio daquele atributo ali são o nome de pessoas. O domínio dos CPFs, eu só posso colocar CPF naquele atributo, e assim por diante. Um bom sistema de banco de dados, ele vai além dos tipos de dados que estão usados para codificar os dados. Ele também vê a semântica do banco de dados, porque aí ajuda a manter o que a gente chama de integridade, tá? Aí agora a gente vai começar a ver rapidamente uma formalização. Então uma relação, na verdade, ela é formada por um monte de atributos, tá? É uma sequência de atributos. Então, a gente define uma relação, normalmente dando o nome da relação, abre parênteses e a gente coloca o nome dos atributos dela. Então tá aqui, ó. Isso aqui, na verdade, então, é a definição da relação aluno. Aluno, matrícula, nome, curso. Então, isso aqui é a relação. A gente usa as relações para criar as tabelas lá no banco usando SQL, tá? Por isso que eu gosto de falar assim, isso aqui é tipo a documentação do SQL, que a gente implementa no banco. Então, esse nome que a gente dá para essa documentação que a gente quer para cada tabelinha, tipo, o nome da tabela, a lista dos atributos que ela tem, a gente dá um nome para isso, a gente chama de esquema daquela tabela. Então, o esquema de uma tabela, o esquema de uma relação, é o nome daquela tabela na sequência dos atributos dela. Pô, bacana, tá? Aí assim, quando a gente está falando também a gente fala as linhas do banco de dados da tabela, elas têm um nome especial na área de banco de dados, para não confundir com a linha da tabela comum, da tabela do Excel e tal. A gente chama de tupla. Tupla, então, é uma linha que ela pertence a uma tabela. Olha que interessante, né? Se ela pertence a uma tabela, ela tem valores, tá? Esses valores aí, eles são correspondentes a um esquema, tipo, se o esquema está em matrícula, nome, curso e data de nascimento, uma tupla desse esquema tem que ter uma matrícula, tem que ter um nome, tem que ter um curso e tem que ter uma data de nascimento. A tupla ela é referente a um esquema. Ela tem valores. Esse aqui é o ponto bacana do curso. Ó, tá aqui, ó. A tupla 2021-0388, Moisés Carvalho, Ciência da Computação 210983. Essa tupla aí, ela pertence ao esquema da tabela aluno. Ela serve para preencher lá, tá? Então, uma tabela, em tese, é um monte de tuplas que obedece um certo esquema. Então, você tem um esquema, que é a definição de como é que a tabela tem que ser. Aí você tem a tabela. A tabela, na verdade, não é o esquema. A tabela é um monte de tuplas que obedecem um certo esquema, tá bom? As coluninhas a gente chama de atributos. Pessoal, até agora, tá tranquilo esses conceitos que eu estou passando? O que é a relação, o que é a tabela, o que é o atributo, o que é o conceito de tupla. Tá bacana? É porque assim, a base desse negócio é entender esses conceitinhos aqui. Se isso aqui ficar bem claro, o resto vai suave na nave. Tá legal? Então vamos lá, a gente falou de domínios, né, que é a definição básica que a gente falou ainda agora dos valores que podem ter.
Só que a gente pode ter funções também. A gente pode ter uma função que diz que um certo valor pertence a um certo domínio. Na verdade, a definição mais correta que a gente fala formalmente é que os domínios são funções. O que é a função de um domínio? A função domínio ela é uma função que ela recebe como entrada um valor e ela devolve verdadeiro ou falso. É tipo uma função em Python. Tu põe um valor lá, verdadeiro ou falso. Domínio aluno, tu põe um valor lá. Se ela retornar verdadeiro, é um aluno. Se ela retornar falso, não é aluno. Função CPF, se tu botar lá um valor. Se ela tornar true, é um CPF. Se tornar falso, então, os domínios são caras que avaliam se um certo valor pertence a um conjunto. Então, é um negócio interessante a gente entender isso, porque a gente pode ter domínios que avaliam tipos de dado. É string, é inteiro, é float. Mas a gente também pode ter domínios que avaliam se um certo dado obedece a uma certa forma. Essa data de nascimento ela está seguindo. As datas podem ter vários formatos. A gente pode perceber, a gente quer o domínio das datas que estão no formato americano. A gente quer o domínio das datas que estão no formato internacional, GMT, e assim vai. Tá? Então a gente tem domínio da nossa cabeça. A gente pode criar do jeito que a gente quiser. Tá? A gente pode ter o domínio dos telefones aqui do Brasil, domínio dos celulares, aí vai. Então, essa aqui é uma tabelinha fácil para a gente lembrar. Definições informais, coloquiais. Tabela, coluna, linha, valores possíveis e definição. Termos formais, a relação, o atributo, a tupla, o domínio e o esquema. Tá? Vocês vão ver usar esses conceitos aí. Vocês vão ver usar mais os conceitos formais. Da minha formação, a minha cabeça vai falar basicamente os conceitos formais. Mas nada para criar confusão, tá? Vocês podem usar qualquer um deles aí de forma bem tranquila, tá bom? Agora bora dar uma olhada no exemplo físico. Isso aqui agora é uma instância. Agora vamos ver isso aqui é uma coisa que tem que ser falado bem legal. A gente estava lá na linguagem Python, a gente declarava uma variável inteiro, a gente declarava uma string, a gente colocava um valor dentro dela. Tá? Então, acho melhor falar no número, é melhor. A gente pegava uma string, um número e botava um valor dentro dela, é uma variável. Tá? A variável, o nome dela diz, ela varia. Tu pode colocar 2, depois coloca 3, coloca 4, coloca 5. Qual é o valor de uma variável? Tu não sabe, tu tem que olhar ela para saber o valor que ela tem naquele momento, porque ela pode estar com um valor diferente. Mas você sabe o domínio da variável. O domínio dos números inteiros é o número inteiro. Tá legal. O que é interessante a gente fazer? O banco de dados, as tabelas, elas podem ser vistas como se fossem variáveis. Tá? Então a gente tem o banco de dados assim, quando tu pega um número inteiro. Qual é um exemplo de um número inteiro? É 2. Qual é o exemplo de um número, de um float? 3.16, 3.14, um pi. É um exemplo. Exemplo é uma instância. Tá? Banco de dados, eles também têm instância. As tabelas têm instância. O que é uma instância? É um exemplo dela preenchida, usada, sendo colocado. Então, ter essa tabela aqui, produto, ela tem aqui uma instância. A instância dela, esquece ali o cabeçalho dela. A instância ela é esse ban1, bancada, ban2, sup1, sup2. Isso aqui é uma instância, é um exemplar, é um exemplo daquela tabela. Um banco de dados ele muda durante o tempo. É como se fosse uma variável que está recebendo valores, apagado, colocado. Então, ele está toda hora mudando. Então, uma instância de um banco de dados é uma foto de um banco de dados num determinado período do tempo. Porque é esperado que ele esteja trocando toda hora de valor. Então, é como se fosse uma variável de programação. Tanto que eu gosto de usar o termo variável instância. Tá? Então, a instância do banco de dados é uma variável, é uma instância daquele banco de dados. Então, a gente tem as linhas e as tuplas aqui sendo colocadas. E a gente tem sempre os valores que elas podem ter. Só que uma coisa legal de banco de dados é que a gente tem condições que a gente pode ver se o banco de dados funcionando ou não. Olha uma coisa interessante aqui nessa relação material aqui, né? Nessa instância aqui, a gente tem tuplas em que todos os atributos estão preenchidos, mas tem tuplas que alguns não estão. Quando um certo atributo não está preenchido, a gente diz que ele está com um valor nulo dentro dele. Tá? Uma coisa importante. Alguns atributos no banco de dados, o domínio daquele atributo permite que você ponha nulo. Quem define se um atributo
pode ter um domínio com valor nulo? É a gente. A gente que faz um banco de dados, a gente vai dizer, dentro da definição do problema que nós estamos implementando, se para a gente é conveniente para resolver aquele problema, que aquele atributo, aquele domínio dele, possa ter um valor nulo. Tá? Outro conceito importante das relações. Aí vem um negócio. Ó. Cada atributo, vocês estão vendo aqui os atributinhos que estão aqui nessas tabelas. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar sobre eles. Eu falei para vocês no começo que o esquema relacional ele tem uma regra muito legal. Não pode ter duas linhas iguais. O que significa? Não pode ter duas tuplas idênticas. É a primeira regra. Eu posso botar o que quiser, pode, mas não pode ter duas tuplas iguais, cara. Baseado nisso, a gente aprende alguns conceitos interessantes. O primeiro conceito é o conceito de chave. O que é o conceito de chave? Chave é um atributo especial. É um atributo que a gente normalmente usa para fazer buscas. A gente pode fazer busca em tudo. Mas o atributo chave dentro da área de banco de dados, ele tem um conceito. Um atributo chave é um conjunto de atributos que esse atributo, não estou falando mais a linha, porque eu falei, ó, o professor só disse que uma relação não pode ter duas linhas idênticas, duas tuplas iguais. Não pode. Tá, beleza. Mas ele tem outro conceito, que é o conceito chave. Lembrando, uma linha, uma tupla, pode ter vários atributos. Agora eu vou falar de um atributo só. A gente chama um atributo de atributo chave se aquele atributo não tem, a gente não consegue ter dentro de uma relação dois caras com aquele atributo com valor igual. Tipo, eu tenho a tupla que tem lá o CPF das pessoas. Tem uma tupla lá, um dos atributos é o CPF da pessoa. Se naquela relação eu falar assim, olha, o atributo CPF é um atributo chave, significa que não vai poder ter duas linhas onde aquele atributo está igual. Não estou falando da linha, agora aquele atributo somente, eu não posso ter aquele atributo repetido. Tá? Então, quando você diz que um atributo é uma chave, você avisa que não vai ter repetido aquele, só vai ter um daquele, colocou um valor lá, nunca vai poder inserir outro com aquele mesmo valor. E se você não vai poder alterar alguém que já está lá no banco para um valor que já existe no banco. Então, é um atributo chave, ele tem que ter valor único. Às vezes no banco de dados, a gente tem vários atributos dentro de uma tabela que eles têm essa mesma característica. Tipo, tem o Renavan de um carro, tem a placa do carro. Pô, ambos são chaves, porque não existem dois carros que têm o mesmo Renavan e não existem dois carros que têm a mesma placa, legalmente falando. Tá? Bacana. Não existem dois motores que têm o mesmo chassi. Então, a gente tem vários atributos que têm essas características às vezes. Isso aí por isso que a gente diz que entre esses casos a gente pode escolher. Tipo, no banco de dados, normalmente a gente diz, olha, eu tenho várias chaves, vários atributos aqui, que eles têm características de atributo-chave. Mas numa relação, somente a gente tem que escolher um cara como chave. Tá? A gente pode combinar vários, mas a gente pode escolher um cara como chave. Então a gente diz que são as chaves candidatas. São os caras que podem ser chave. Tá? E a gente tem as alternativas. Caso seja necessário a gente usá-las. Tá? Um atributo que faz parte de uma chave é chamado de atributo primo. Às vezes você pode combinar um atributo chave com outro atributo. Esse atributo que não é um atributo chave, mas que você combinou com a chave, a gente chama ele de atributo primo. É uma brincadeira que a gente faz na área, mas tá aí, né? Como é que a gente escolhe chaves? Normalmente é um atributo único. Normalmente as chaves elas têm certas características. Vamos falar das características dos atributos chaves. Tem 3 características. Primeiro atributo. Se você vai escolher um atributo como chave, para uma certa tabela, para uma certa entidade, você tem que ter certeza que aquele atributo é único. Não vai ter dois caras que vão aparecer lá que tu vai precisar inserir que tem aquele mesmo valor. Então, tu fala assim, eu vou fazer uma tabela de clientes. Todo cliente tem CPF? Tem. Quer dizer, todo cliente... Assim, existem dois clientes com CPF, dois clientes diferentes que têm o mesmo CPF? Tu fala, cara, não. Não deveria. Se tem é fraude, é ilegal. O correto é, cada cliente normalmente tem um CPF diferente. Não tem uma pessoa com 2 CPFs e não tem 2 pessoas com o mesmo CPF. Então, a primeira característica de uma chave ela é única. Ela não repete. A segunda característica que você tem que olhar numa chave, essa chave é universal? Significa,
todo mundo que eu vou colocar naquela tabela sempre vai ter essa chave? Tipo, a minha tabela cliente. Vai acontecer de eu poder cadastrar um cliente que não tem CPF? Cara, não, brother. Todo mundo tem. Se tá aqui, tem que ter CPF. Cara. Ah, mas o fulaninho ali e tal, ele nasceu na floresta, foi criado por lobo, chegou aqui, ele quer comprar um negócio, ele não tem CPF. Cara, meu irmão, manda esse cara lá pra polícia, tira aí o CPF dele, aí ele vem fazer como? Não tem esse negócio de vir aqui sem CPF, não. Você vê o cara. Não, mas ele é um estrangeiro, cara. Ele veio pra cá, meu irmão, manda ele tirar um CPF, vai lá na polícia, tira o CPF, se registra como brasileiro, aí põe aqui. Mas não pode, eu não posso inserir um cara sem CPF aqui no nosso banco, tá? Então, a segunda característica de uma chave ela é universal. Todo mundo tem que ter, tá? E a terceira característica de uma chave ela é imutável. Pô, aquela pessoa tá ali, eu posso trocar o CPF dela do nada? Não, brother, ninguém troca de CPF, pô. Tu não chega assim, pô, meu CPF eu cansei, eu vou trocar meu CPF. Não. CPF tu ganhou, cara. Tchau, papai, é teu. Ninguém pode trocar o CPF de alguém. Professor, e se eu seria uma pessoa com CPF errado no banco? Eu posso lá alterar o CPF? Não, tu tem que apagar a pessoa e inserir a pessoa nova com o CPF correto. Então, a característica da chave é essa. Ela é única, ela é universal e ela é imutável. A gente não pode esquecer esse cara, tá? São importantes. Então, atributo único. CPF, CNPJ. É garantia de unicidade e impede recadastro, tá? O e-mail, ele pode ser um atributo, é um ótimo atributo-chave? Para certos contextos, aí vem uma coisa que eu acho bem legal. Para alguns contextos, alguns atributos servem como chave, outros ainda não são tão bons. Tipo, uma pessoa, e-mail, tu pensa, pô, todo mundo tem e-mail? Para entrar aqui, se o meu sistema é web, é um sistema eletrônico, e eu quero que eu possa contatar a pessoa, ela tem que ter um e-mail. Então, é universal. Só pode cadastrar se tiver e-mail. 2. Existem duas pessoas diferentes com o mesmo e-mail? Bem, normalmente as pessoas quando fazem e-mail, elas fazem e-mail individual, e-mail é para elas. Existe até uma regra de dizer assim, olha, a pessoa vai criar um e-mail, o e-mail é seu, tal, é sua responsabilidade. Então, normalmente os e-mails são de cada uma pessoa só, com exceção das listas, né? 3. Uma pessoa pode trocar o seu e-mail? Ela pode trocar o e-mail de contato dela. Não tem, uma pessoa pode ter vários e-mails, tá? Mas assim, eu posso colocar o meu e-mail como se fosse de uma pessoa depois trocar o meu e-mail, não. Tu quer trocar e-mail? Se ele é chave, eu vou ter que te apagar e te reinserir para botar aquele cara lá de novo. Porque eu não poderia trocar o meu e-mail. Então, às vezes, e-mail. É por isso que o pessoal fala que quando você vai trocar o teu e-mail em alguns lugares, você tem que entrar em contato, porque dá trabalho fazer isso, tá? Então, dependendo do sistema que você vai usar, tem essas situações. Tá? Conjunto de atributos. Então, uma tupla. Por que a gente pode garantir então que uma tupla ela nunca vai ser igual a outra? Porque se uma tupla tem um atributo chave e o atributo chave não repete, então no mínimo o atributo chave vai salvar a linha toda. Você pode ter duas tuplas que todos os atributos são iguais, mas o atributo chave é diferente. Aí a gente mantém a parada, tá? Tem vários atributos. A gente pode usar chaves como se fosse um jogo de atributos juntos, ou a gente pode gerar um atributo sintético, que é um ID sequencial ou uma chave aleatória, tá? Restrição de integridade, que são coisas importantes, tá? O que é a integridade de um banco? É quando o banco de dados, ele sempre está preocupado com algumas coisas. Uma dessas coisas é o seguinte: você vai inserir um valor no banco, ele vai checar, ele vai perguntar, fazer algumas perguntas. Você vai inserir, você vai alterar, você vai apagar. O banco, dentro do modelo conceitual, ele está toda hora querendo se manter funcional, verdadeiro, a gente chama íntegro. Então, para isso, ele faz algumas perguntinhas, sempre. A primeira pergunta, que a gente chama de a restrição de integridade de domínio. O que ele quer dizer? Se eu tentar inserir um CPF no CEP, o banco vai falar, pô, peraí. Aqui é o domínio dos CEPs, cara. Tu tentou inserir um CPF. Isso aqui é um erro. Nesse campo aqui, tu só pode inserir CEP. Então, a primeira restrição de integridade de um bom banco de dados é não permitir que você insira num atributo um valor que não é do domínio dele. A gente chama isso de restrição de integridade de domínio. No atributo, no valor dos nomes, inserir nomes.
No valor dos preços, inserir preços. No valor das datas, inserir datas. Então, ele tenta... A primeira integridade, a restrição de integridade de domínio. Os atributos só podem receber valores dentro dos seus domínios. 2. O atributo chave. Se você vai inserir uma linha, uma tupla dentro de um banco de dados... uma coisa que eu esqueci de falar que é bem legal. O banco de dados tem uma coisa que é diferente da tabela que a gente preenche no Excel, por exemplo, no Google Spreadsheet, alguma coisa do tipo assim. Qual é? Você, quando está preenchendo uma tabela, você pode preencher o atributo por atributo dela. Um por um. No banco de dados isso não existe, cara. Sabia? No banco de dados, tu insere ela de uma vez só. Pô! Pessoal, eu não posso inserir um atributo por vez? Não. Tu vai inserir ela de uma vez. Pô, a linha toda. Tu pode inserir a mesma linha várias vezes. E tu pode depois alterar algumas coisas nela. Mas não existe esse negócio de inserir uma linha por vez. Você insere a linha inteira de uma vez toda. Então, por isso que quando você insere uma linha de uma vez toda, antes de ele efetivar essa inserção, ele faz essa checagem toda aqui de restrição de integridade. Continuando. Você vai inserir uma linha. Aí tem um atributo chave. O que o banco vai perguntar? Essa chave que eu vou colocar aqui já está em algum lugar? Aí ele vai checar tudo que já foi preenchido no banco e vai ver. Essa chave aqui nunca foi preenchida. Pode entrar. Opa, essa chave aqui alguém já usou, brother. E dá um erro lá. Então, quanto maior o banco, mais trabalho ele tem. Porque tu vai inserir um cara, ele tem que checar se esse cara já foi usado antes. Olha a loucura. Ele faz isso toda vez, pessoal. É bem legal. Integridade de entidade. Toda tupla deve possuir uma chave. Vamos supor que você vai inserir uma tupla e você coloca o valor nulo numa chave. Ele vai olhar, opa, peraí. Isso aqui é um atributo chave? Pô, mas uma das características dos atributos chaves qual é? Ele é universal. Opa, então se é universal é obrigatório inserir. É por isso que tem banco que tem campo obrigatório. Tem que ter, porque ele não permite que você consiga colocar nulo num atributo que não pode receber nulo. Então, toda tupla tem que possuir uma chave e não pode ter chave nula, tá? E depois a integridade de referência, que a gente vai ver quando a gente falar de chaves estrangeiras. A gente vai falar já, que é o seguinte. Às vezes a gente tem um atributo em que os valores que a gente vai inserir nele estão em outra tabela. A gente tem que falar assim, olha, eu vou fazer uma compra. Aí que é a minha compra. Na compra, tu tem que colocar o CPF de quem comprou. Concorda? Pô, concordo, professor. Faz sentido. Então, tu tem a tabela de clientes. Você cadastrou o cliente. Quando você vai inserir um CPF de um cliente, o banco de dados vai perguntar, cara, esse CPF que tu está inserindo aqui, ele existe lá na tabela de cliente? Não existe. Opa, não pode inserir, cara. Tu está inserindo aqui uma compra, um CPF, que não é de cliente. Então, essa a gente chama de integridade referencial. Você está inserindo um valor aqui que está presente na outra tabela? Então, se o valor que você está preenchendo aqui não está presente aqui, ele dá um erro. Pô, cara, tu está inserindo uma chave que não existe aqui, malucão. Tem que estar lá na outra, porque você avisou que o domínio dos valores dos CPFs das compras, ele é o valor dos CPFs que estão presentes lá na tabela do cliente. Então a gente chama isso de chave estrangeira. É muito legal o conceito de chave estrangeira. E ela leva à integridade referencial. Então a gente tem que ter alguém para referenciar. Se eu não consigo referenciar ninguém na tabela para a qual ela precisa, a gente quebrou uma das restrições de integridade do banco de dados. Então, essas aqui são as 4 restrições básicas que um banco de dados tem. O dado pertence ao domínio que ele tem que pertencer? 2. O atributo-chave é único? 3. Toda linha tem um atributo-chave e esse atributo é diferente de nulo? 4. Eu vou inserir um atributo que o domínio está em outra tabela. O valor que eu estou inserindo está lá? Se não tiver, estou quebrando esse cara. Então são a restrição de domínio, a restrição de chave, a restrição de entidade e a restrição de integridade. Essas são as básicas, tá? Então a gente tem que entender. Porque tem atributos que são chaves e não necessariamente são chaves primárias que a gente fala, tá? Aí eu falei ainda agora das chaves candidatas, que a gente fala que alguns bancos têm várias chaves que podem ser usadas, não somente a chave primária, tá? E a integridade referencial, que a gente vai falar bem rapidinho aqui, que é quando você fala que a chave estrangeira que a gente fala em inglês, FK, que é Foreign Key, tá? A Foreign Key de um atributo, ele aponta para a chave primária de outro atributo, que é isso que é uma coisa que eu ia comentar rápido. Normalmente as chaves estrangeiras, elas apontam para a chave primária de alguém, tipo, o CPF de uma compra.
tem que apontar para o CPF de um cliente, que normalmente é a chave primária do CPF de um cliente. Então, isso é uma coisa bem, assim, é fácil de a gente lembrar. Chave estrangeira de uma tabela aponta para a chave primária de outra. A chave estrangeira de compra, CPF de um cliente, aponta para quem? Para a chave primária do cliente, que é o CPF dele. Professor, e se a chave primária do cliente fosse o e-mail dele? Teria que apontar para o e-mail dele. Tem que apontar para aquele cara que é único lá nos clientes, tá? Para não acontecer de tu apontar para um cara que 2 clientes têm, pô. Ninguém vai saber quem fez a compra de verdade. Tá? Falamos dela. Aí aqui tá um exercício, tá? Bora, esse exercício aqui a gente vai fazer mais no dia 20, porque eu quero fazer todos os exercícios no dia 20, tá? Agora eu quero passar rapidinho pra gente falar da segunda parte aqui. A gente vai voltar nesse conteúdo aqui várias vezes, tá, pessoal? A gente vai falar da linguagem SQL rapidinho, tá? Bem rapidinho, pra vocês verem o negócio dela aqui. Vamos lá. Então a gente viu o modelo relacional. A gente viu assim, como é que o modelo relacional funciona. Mas uma coisa importante, como é que a gente implementa o modelo relacional no dia a dia? A gente usa a linguagem SQL. Então, o SQL é a forma que a gente usa para usar o modelo relacional. Porque o modelo relacional ele é teórico, tá? Tá só na nossa cabeça aqui, na nossa loucura, tá? Como é que a gente faz para executar ele de verdade? A gente precisa de uma linguagem que é usada nos produtos de banco de dados. E essa linguagem é a linguagem SQL, tá? Então, ela é a principal, eu vou dizer assim, motivo dos bancos de dados serem tão eficientes e tão populares hoje em dia, tá? Porque todo mundo usa ela e ela é fácil de aprender, bem fácil. Para quem sabe inglês, pessoal, é quase como se eu estivesse falando uma coisa em português, assim, me dê tal coisa. Então, porque ela tem uma característica bem interessante. Ela é diferente de uma linguagem como Python, ela é diferente de uma linguagem como C, ela é diferente de uma linguagem como Java. As linguagens que a gente executa lá, nessas linguagens de programação normais, elas são linguagens que a gente precisa descrever a ordem. Descrever a ordem. Como a gente quer fazer a parada. Como a gente chega na resposta. A gente descreve o como, tá? A linguagem SQL ela é diferente. A gente fala o que a gente quer. Ela é uma linguagem declarativa, tá? Então, o que é uma linguagem declarativa? Você descreve o que você quer. Aí ela que dá o jeito dela lá dentro de como eu vou conseguir fazer o que ele quer. Então, o objetivo da linguagem SQL é a gente aprender a descrever o que a gente quer, não como a gente quer. Como vai ser criado? O banco de dados vai fazer. Mas a gente tem que falar o que a gente quer. Então, essa pequena mudança faz toda uma diferença enorme na hora que a gente manipula. Por quê? A linguagem SQL, elas são 3 linguagens ao mesmo tempo, tá? É um negócio bem doido. É uma linguagem que define, é uma linguagem que a gente manipula e uma linguagem que a gente altera permissões. Então são 3 linguagens ao mesmo tempo, tá? A gente fala SQL em inglês, tá? Ou SQL. Mas é mais fácil você falar SQL. A gente tem as extensões, tá? Agora, o legal, o SQL é como se fosse assim, a língua portuguesa. Cada país fala a sua. Cada estado tem o seu sotaque. Então, assim, a gente fala português aqui no Brasil, fala, mas tu não vai falar o mesmo português aqui do norte, tu vai falar lá no sudeste. Porque tem gírias, tem palavrinhas, alguma coisa vai mudar. O português que a gente fala aqui no norte, ele é diferente do português lá do nordeste, é diferente do português lá do centro-oeste. É diferente do português lá do sul, tá? É a mesma língua, a gente consegue se comunicar? Consegue, mas tem pequenas variações, gírias, nomenclaturas, comidas típicas tal, que só acontecem lá. Acontece a mesma coisa na linguagem SQL. Cada produto, tipo a Microsoft, tem o SQL Server, tem o SQL dele. O Oracle é um produto, tem o SQL dele. O MySQL é um produto, tem o SQL dele. E aí vai, cara. Cada SQL tem as suas variantes dependendo do produto que você vai utilizar. Então tá aqui que eu estou falando, ó. SQL é a linguagem de definição, LDD, é uma linguagem de manipulação, LMD, e uma linguagem de controle, LCD, tá? Então, é importante a gente entender que ela manipula esses 3 caras aqui. E agora acontece uma brincadeira importante. Ela, agora aqui, o que é relação
lá no modelo relacional, no SQL vira tabela, é table. A gente vai falar, agora é table. A gente vai falar de coluna, column, a gente vai falar de row, a tupla. Porque a gente vai usar muitos termos em inglês, porque a linguagem SQL normalmente é em inglês, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver isso aqui, a gente vai revisar isso aqui rapidamente na próxima aula, no dia 20. Porra, dia 20, pessoal, é um bom hiato aí, tá? A gente vai ver todas essas comparações aqui, a gente vai falar sobre a SQL. A gente vai falar sobre esse cara aqui. O que é que eu quero ver agora com vocês? É falar sobre o MySQL, que eu vou botar aqui para vocês verem como é que ele funciona, tá? Isso aqui é uma coisa para vocês lerem, tá? Quando tiver disponível aí. Ele era um produto que era uma empresa sozinha, depois foi comprado pela Oracle. Professor, a Oracle não tem um banco de dados famosão, ele tem um banco de dados gigantão. Mas ela tem agora também o MySQL, que ele serve como se fosse uma vitrine. A pessoa usa, tá, aí passa pro Oracle e tal. O Oracle é um produto ótimo, tá, galera? Mas o MySQL tá aí para todo mundo usar. Ele continua sendo aberto para todo mundo poder usar. Vamos lá. Quem precisa instalar o Oracle, o MySQL, o que eu digo? Primeira coisa que eu falei lá no curso de Linux. Cara, nunca usou Linux na vida? Usa o Ubuntu. É a primeira referência que eu dou para vocês. Usa o Ubuntu, cara. Usa o Ubuntu, é o mais fácil que tem. Instalou o Ubuntu. Tem formas muito fáceis de você. Se você vir aqui na internet e colocar assim: como instalar o MySQL no Ubuntu. Aí se você está usando o Ubuntu 22, o 22.04, tá aí. Galera, é cheio de tutorial. E é cheio de tutorial. Minha nossa senhora. Tu segue ele, vai dar certo. Olha que loucura, tá? Consegui concordar, tá aí. Instalando o MySQL. Olha como é que é fácil, galera. Sudo apt install MySQL server. Minha nossa, só isso, só. Instalou. Acabou. Fácil, entendeu? Quer começar o cara? Professor, agora eu vou configurar. Opa, para configurar e tem umas paradinhas para fazer, tá? A primeira configuração é bem boba. Qual é a primeira configuração? Você alterar a senha do root. Eu vou falar uma coisa bem engraçada. O Linux é um sistema operacional, não é? Ele é cheio de coisa dentro dele. Pode, Jorge. Eu vou comentar isso já já. O MySQL, ele é um sistema operacional dentro do sistema operacional. Os bancos de dados, pessoal, eles são mini sistemas operacionais. É um negócio bem doido. Eles têm um monte de coisa dentro deles funcionando. É uma versão simplificada. Às vezes não é nem simplificada. É um sistema operacional voltado para um uso bem específico. Manipular dados. Tá? Então tá aqui, ó. Cara, você segue um tutorial desse aqui, você rapidamente, cara, cria o teu banco de dados. É fácil, pessoal. E ó, tá em português. Bom, mais fácil que isso, cara, é só tu chorar, entendeu? É a única chora. Aí rola a parada. Professor, mas assim, tecnicamente falando, no mundo real, a gente usa banco de dados assim instalado na máquina direto? Não, a gente não usa mais instalado direto. A gente usa dentro de um container, mas aí foge um pouco do contexto e ensinar container para vocês aqui. Não faz nem sentido. É uma coisa que a gente até ensina dentro do curso já do curso oficial, dentro do Web Academy oficialmente, tá? Mas assim, aqui para vocês eu já deixei um tutorial de como você configura o MySQL dentro de um container Docker. Olha aí. Tá aqui, cara. É só seguir isso aqui e é mais rápido ainda do que seguir o container lá do MySQL. Você vai usar um container para rodar o MySQL. Então tá aqui um tutorialzinho, segue ele, vai rodar. Para vocês terem ideia, eu estou rodando o meu banco de dados aqui dentro de um container, tá? Estou usando Docker, PS, ó. Tá aqui o meu container, tá rodando aqui o meu MySQL aqui dentro, tá? E é ele que eu vou usar para conectar aqui no banco agora, tá? Segunda coisa importante, a gente vai usar uma ferramenta chamada MySQL Workbench, que é o cara que a gente usa para criar, para a gente manipular. Ele é da própria MySQL, tá? Como é que faz para instalar ele? Aí tá aqui, ó, instalando e configurando MySQL Workbench, tá bom?
Aí você vem aqui nesse site, ó. Eu já deixei pra... Apesar de eu estar usando aqui no meu Debian, eu deixei os links aqui para quem vai usar o Ubuntu, porque a minha recomendação é para quem você que está começando, você que ainda não usa há muitos anos, use o Ubuntu. Ponto. Acabou. Entendeu? É muito mais fácil de encontrar. Tá aí tá o tutorial certinho. Para usar o MySQL Workbench, essa primeira parte aqui ele está usando, tá ensinando a instalar o MySQL. Você pode também, caso queira usar ele, pode usar por aqui, tá? Mas eu estou usando o MySQL via nosso container. Tá aqui, ó. How to install MySQL Workbench ou Ubuntu. Cara, galera, é só essa linha aqui, ó. Sudo snap install MySQL. Instalou. Aqui no meu Debian, eu tive que instalar o snap, que é um negócio. No Ubuntu, ele já vem instalado. Então, cara, aparece o íconezinho, tu clica, pronto. Apareceu essa telinha aqui, que é essa que vocês estão vendo bem aqui, ó. Olha que legal. Professor, e como é que eu faço para configurar depois o MySQL para conectar com o banco? Aí eu já deixei para vocês aqui, olha. Um tutorial, cara. Porra, professor Moisés, isso é muito show. De nada, cara. Valeu, valeu. O que tu tem que fazer aqui, cara? Segue esse tutorial maneiraço, cara. Você instala e configura teu SQL Workbench. Professor, vai funcionar de primeira? Talvez não, cara. Vocês talvez vão cometer algum erro e vai dar errado. Mas o tutorial tá certo. Meus alunos já usam esse tutorial aqui há anos no Web Academy e dá certo 100% das vezes. Então, se você errar, a culpa é sua. Tá aqui, ó. Ele vai servir tanto para configurar o MySQL Workbench quanto o Prisma, que é outro negócio que vocês vão ver, para quem fizer o Web Academy certinho vai ver, tá? Aí, assim, outra coisa importante que eu já deixei aqui. Tem esse vídeo aqui, ó, que eu recomendo que todo mundo... This is your brain when you're struggling to focus. And this is... Deixa eu passar o comercial, tá aqui pro lado. Galera, esse aqui é o tutorial do MySQL Workbench. Galera, eu recomendo fortemente que vocês façam esse tutorial, cara. É possível. Por quê? É uma ferramenta poderosíssima o MySQL Workbench. Muito poderosa, tá? A gente vai arrastar, a gente vai só arranhar aqui o que ele é capaz de fazer, tá bom? Então, o que que acontece aqui, ó? Eu configurei minha conexão, eu já tô nele aqui. Isso aqui já é o banco de dados que eu criei aqui dentro do meu... Eu segui os tutoriais, criei um banquinho de dados, já tô aqui nele, tá? A partir da próxima aula, a gente vai usar esse cara aqui para fazer coisas, tá bom? Então, para vocês terem ideia aqui, eu vou criar um banquinho novo aqui, ó. Eu vou criar um banco que eu vou chamar de Web Academy EAD, ó. Web Academy EAD, tá? Então, eu vou criar um banquinho de dados aqui dentro, tá? Deixa eu ver, colocar aqui, new esquema, caractere dataset, eu vou colocar apply. Create schema. O esquema no SQL, no SQL é o banco de dados. Ó, apareceu aqui, o Web Academy EAD. Ele não tem tabelas, eu vou criar uma tabela aqui, por exemplo. Ó, vou criar uma tabelinha aqui, ó. Create a new table. Ah, vou colocar aqui, ó. Select set. Tá. Deixa eu colocar aqui como set a default schema. Aí agora eu tô aqui, eu tô com o meu esquema, o meu banco de dados padrão aqui no meu banco agora vai ser esse cara aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, criar uma tabelinha. Aí você vai dizer assim, ah, vou criar uma tabela chamada, sei lá, ID. Muito fácil, né? ID, né? ID da pessoa, tá? Aí eu vou colocar, vou dizer que essa ID aqui vai ser um número inteiro. Eu vou dizer aquela PK, é primary key, ó. Pô, beleza. Eu vou criar uma próxima tabela, vou colocar nome da pessoa, nome, tá? Aí eu vou colocar uma outra tabela chamada e-mail. Cadê aqui? E-mail. Eu vou dizer o seguinte, ó. Sabe o que significa esse NN aqui? Significa not null. Ela pode ser nulo? Não. Pode ser nulo? Não. Pode ser nulo? Não. Então, eu vou dizer aqui uma pessoa. Eu vou usar outro tipo de dado aqui. Eu vou usar... Cadê aqui? Vamos ver aqui. A gente vai falar sobre esse tipo de texto aqui depois, tá? Eu vou querer um varchar um pouco maior, tá? Varchar 100. Tá, beleza.
Então, o que significa aqui? Que as pessoas vão poder ter nomes até 100 caracteres e vão ter e-mails de até 45 caracteres. E elas não podem ser vazios. Olha aí. Tá? Aí eu vou dar apply aqui, ó. Pô. Aí ele já cria para ti o script. A gente vai fazer esse script aqui um pouco na mão daqui a pouquinho, assim, na próxima aula, tá? Ó, create table, add new table, aí ó, vai criar um atributo ID, um atributo nome, um atributo e-mail, eles todos são não nulos, tá? Só que ele tem ele diz assim, como é que eu digo que um atributo é a chave primária daquela tabela? Aí tem essa função chamada PK aqui, ó, primary key, é o ID. Vou aplicar agora, ó. Pô! Agora apareceu a minha tabela aqui, ó. Se eu colocar a minha tabela, apareceu a tabela aqui, new table. Pô, professor, você não deu o nome dessa tabela. Pô, cara, vamos alterar aqui a tabela. Eu vou dar o nome dessa, eu vou alterar o nome da tabela. Eu vou chegar o nome dessa tabela de aluno. Aí, beleza, vou aplicar. Ó, eu vou alter table. Ele vai alterar o nome da tabela. Pronto, agora eu tenho uma tabela aluno que tem ID, nome e e-mail. Olha que legal, cara. Bacana, a gente pode fazer consultas, vai poder fazer consulta tal. E a gente vai ver a manipulação do banco de dados na próxima aula. Aí a próxima aula a gente vai fazer muito manipulação, porque aí agora a gente vai ver SQL. A gente vai falar um pouquinho mais do script de criação, a gente vai falar sobre a criação das coisas. Mas a gente vai falar muito mais da manipulação, tá? Então, aqui a gente viu basicamente o modelo relacional. A gente viu, eu dei para vocês a direção de como é que faz para instalar o banco e como é que a gente faz uma coisa básica. Mas galera, para fazer tudo isso aqui, basta seguir esse MySQL tutorial e esse cara aqui e ver as coisas que eu botei para vocês aqui no curso, tá bom? Pessoal, fiquem ligados, durante a semana que vem eu vou colocar coisas aqui, eu vou avisar lá no nosso canal de comunicação. Eu vou avisar também o Arcanjo para avisar vocês, tá? Fiquem ligados. Vejo vocês de volta dia 20, tá? A gente vai fazer essa última aula, a gente vai fazer um fechamento das aulas do nivelamento e na quinta-feira, dia 22, a gente vai ter a nossa prova 3 horas de duração, sem parar, cara, sem stop, com os 3 conteúdos: Linux, programação e banco de dados. Tá legal? Pessoal, obrigado a todos pela presença. Já as gravações de hoje vão aparecer no YouTube. Vejo vocês dia 20. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim lá no sisteminha, no Slack, tá? Aí eu respondo para vocês. Abraço a todos, obrigado a todo mundo que veio para a aula. Vejo vocês em breve. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Para a gravação aqui. Tchau, tchau.